Senhoras e senhores, bom dia, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Manaus. Anunciamos a abertura da reunião solene em homenagem aos 77 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, conforme requerimento 5846/2025, de propositura do vereador Raif Matos Silva Vasconcelos. E para presidir essa reunião solene, convidamos o excelentíssimo senhor vereador Raif Matos. Autoridades, nobres vereadores, senhoras e senhores, bom dia. Invocando a proteção de Deus, declaro aberto esta reunião solene em homenagem aos 77 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, SBB. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra o excelentíssimo senhor Osvaldo Rodas Lopes Filho, diretor-presidente da Fundação Sistema de Comunicação Encontro das Águas, neste ato representando o governo do Estado do Amazonas. Convidamos ainda o senhor pastor Dimanei Lisboa, coordenador regional da SBB. O senhor pastor Walter de Nazaré, representando a Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas. A senhora pastora Irajane Souza, representando a Rede Evangélica Nacional de Ação Social, RENA. E a senhora Juliana Nascimento, analista de projetos sociais da SBB. Convidamos a todas e a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro interpretado pelo tenor Miqueias William. Virando Ipirangas, margens plácidas de um povo herói com brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, impávido colosso.
e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo verde louro dessa flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Viva! Solicitamos ao mestre de cerimônia que faça uma breve leitura sobre a Sociedade Bíblica do Brasil, SBB. Em 10 de junho de 1948, sob o lema Dar a Bíblia à Pátria, surgiu a Sociedade Bíblica do Brasil, SBB. Após a Segunda Grande Guerra, o clima era de otimismo e esperança, cenário favorável ao crescimento da distribuição da Palavra de Deus. Criada por líderes cristãos, a SBB assumiu as atividades de tradução, produção e distribuição da Bíblia em todo o território nacional. A SBB faz parte das Sociedades Bíblicas Unidas, uma aliança mundial fundada em 1946, com o objetivo de facilitar o processo de tradução, produção e distribuição das Escrituras Sagradas por meio de estratégias de cooperação mútua. A SBU congregam 149 sociedades bíblicas, atuantes em mais de 200 países e territórios. Essas entidades são orientadas pela missão de promover a maior distribuição possível de Bíblias numa linguagem que as pessoas possam compreender e a um preço que possam pagar. A missão da SBB, semear a palavra que transforma vidas. Todas as ações da SBB têm como finalidade o cumprimento da missão de contribuir para o desenvolvimento integral do ser humano, utilizando como ferramenta fundamental as Escrituras Sagradas. Trabalha em programas sociais que levam a mensagem orientadora e transformadora da Bíblia ao maior número de pessoas possível. Esses projetos são realizados graças ao apoio de doadores da causa da Bíblia e de recursos adquiridos por meio das publicações produzidas. Um legado que atravessa gerações desde 1948. A SBB tem levado a mensagem da Bíblia a milhões de pessoas. Assistiremos agora a um vídeo sobre a história da Sociedade Bíblica do Brasil. Tudo começou com um desejo, que cada pessoa no Brasil pudesse ter acesso à Palavra de Deus. Em 1948, nasceu a Sociedade Bíblica do Brasil, uma organização que abraçou a causa da Bíblia com paixão e propósito. Desde então, nossa missão tem sido clara:
semear a palavra que transforma vidas. Por meio de projetos bíblicos de impacto social, levamos consolo, esperança e fé aos 4 cantos do país. Um belo exemplo é a distribuição gratuita da Bíblia em Braille, garantindo que a luz da palavra também chegue às pessoas com deficiência visual. Em 2024, alcançamos um marco histórico: 200 milhões de Bíblias produzidas, quase uma para cada brasileiro. Essa conquista só foi possível graças à fidelidade de Deus, ao apoio de cada parceiro dessa missão e ao trabalho incansável da Gráfica da Bíblia, fundada em 1995, que há quase 3 décadas tem sido o coração pulsante dessa produção, garantindo qualidade e excelência na distribuição das Escrituras. E neste ano de celebração, damos um passo ainda mais ousado. A Cidade da Bíblia está chegando, um espaço inovador, feito para acolher, ensinar e inspirar ainda mais pessoas com a palavra de Deus. 77 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, uma missão viva, e o melhor ainda está por vir. Neste momento, convidamos a senhora Liliane Porto da Silva para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Bom dia a todos. Vou ler aqui 2 versículos da Palavra de Deus, que se encontra em Romanos, capítulo 10, versículos 14 e o 15, que diz assim a Palavra do Senhor: Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvir a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. E o versículo 16 fala assim: Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Convidamos o senhor vereador Raif Matos e o senhor pastor Dimanei Lisboa para que se dirijam ao dispositivo para darmos início às honrarias. Registramos a presença do vereador João Carlos.
Em nome das vereadoras e dos vereadores da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Manaus, temos a honra de fazer a entrega da placa em homenagem aos 77 anos da Sociedade Bíblica Brasileira. Câmara Municipal de Manaus, 19ª Legislatura. A Câmara Municipal de Manaus homenageia a Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, em alusão aos seus 77 anos, comemorado em 10 de junho. O justo reconhecimento desta Casa Legislativa ao histórico de relevantes serviços prestados por essa organização, atuando de forma competente no exercício das suas atribuições, construindo uma trajetória com base na missão de promover a difusão da Bíblia e sua mensagem como instrumento de transformação e desenvolvimento integral do ser humano, com a finalidade de traduzir, produzir e distribuir a Bíblia Sagrada, um verdadeiro manual para a vida. Vereador Davi Valente Reis, presidente. Vereador Raif Matos Silva Vasconcelos, propositor. Manaus, 13 de junho de 2025, plenário Adriano Jorge. Pedimos ao vereador Raif Matos e ao pastor de Manei que permaneçam no dispositivo. Dando continuidade, passamos a convidar para que se dirijam ao dispositivo os homenageados para receberem seus diplomas de honra ao mérito. José Alberto Carvalho de Sales. Adalberto da Silva Gonçalves Júnior. Décima nona Legislatura. A Câmara Municipal de Manaus concede o diploma de honra ao mérito ao senhor Alberto Carvalho de Sales, pelos relevantes serviços prestados pelo Instituto Mão Amiga do Amazonas à cidade de Manaus e pelos incansáveis anos de apoio à Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, e seus projetos em prol da distribuição da Bíblia. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. 2 Coríntios 9:6, Manaus, 13 de junho de 2025, presidente vereador Davi Valente Reis, Raif Matos, vereador. Agora sim, Adalberto da Silva Gonçalves Júnior. André Fabiano Lima Valente. Antônio Carlos Leite. Átila Teixeira Rocha. Bela Sâmara Fernandes dos Santos. Cacilda Viana de Araújo. Dalvanira Mar. Idenilde Matos da Silva.
Irajane Souza. Jaqueline Santos Ferreira, representada por Ivelene Ferreira Mesquita. João Vitor Oliveira Pirangi. Joquitã Paiva. Joel Evaristo de Melo Filho. Jusileide Maciel. Jusilene Soares de Freitas. Cátia Ventura. Laerte Bezerra da Silva. Lenise Nascimento Bezerra. Lucas Nobre. Lucineide Alves. Marcelo Alves da Silva. Márcio Rempel. Marcos Melo. Moisés Gonçalves Castilho. Raimundo Nascimento. Rafaela Rodrigues Costa. Regiane Rodrigues Bispo. Soraya Arruda. Suzy Souza Pereira. Takashi Yoshida. Vilma Rodrigues Ribeiro.
Pedimos ao vereador Raif Matos que retorne ao seu lugar à mesa de honra. Assistiremos agora a uma apresentação musical com a cantora Jorci Carvalho, interpretando as canções Te Agradeço, do Ministério Diante do Trono, e Oferta Agradável a Ti, da cantora Cassiane, acompanhada pelo tecladista Tiago Pereira. Bom dia a todos. Deus abençoe. Vamos louvar a Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Vamos comigo? Vocês comigo? Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Aleluia. A palavra de Deus é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Eu sou grata por todo o feito dessa palavra na minha vida, né? E aqui eu tenho certeza que todos juntos somos gratos a Deus. A tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi,
no sangue lavei, das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor, meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Ao Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória. Obrigada. Convidamos agora o senhor vereador Raif Matos, propositor desta homenagem, para fazer o seu pronunciamento. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, o senhor Osvaldo Lopes Filho, diretor-presidente da Fundação Sistema de Comunicação Encontro das Águas, neste ato, representando o governo do Estado do Amazonas. Muito obrigado. Senhor pastor Dimanei Lisboa, coordenador regional da SBB, muito obrigado.
Senhor pastor Walter de Nazaré, representando a Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas, OMEAN, muito obrigado, meu irmão. Senhora pastora Irajane Souza, representando a Rede Evangélica Nacional de Ação Social, RENA, muito obrigado, minha irmã. Senhora Juliana Nascimento, analista de projetos sociais da SBB, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Portanto, ide, fazei discípulo de todos, em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19, 20. Gostaria de saudar também meu irmão, nobre vereador desta Casa Legislativa, pastor João Carlos, muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Ele que lado a lado ali, estamos ombreando, e não é fácil, né? Daqui a pouco eu vou falar para vocês da nossa dificuldade aqui dentro, para vocês orarem por nós, né, João? Motivo de muita alegria nesta manhã. Estou muito feliz, emocionado com a vinda de vocês aqui nessa casa, uma casa onde tem muitos embates duríssimos, as pautas sociais, econômicas, enfim, tudo passa por esta casa legislativa, que é a casa do povo. O vereador ele é o para-choque da sociedade, né? Tem vezes que a pessoa não consegue chegar ali a um deputado estadual, um deputado federal, um senador fica mais longe ainda, mas um vereador, aquele que tem ali um comprometimento, que está ali nas comunidades, ele consegue chegar e trazer as suas demandas. Nós temos uma missão muito árdua aqui. E me alegra muito em ter servos do Senhor Jesus nessa casa, louvores. Isso é muito importante porque nós somos mal compreendidos. As pautas que nós levantamos aqui, para muitos é loucura, não tem nada a ver. E por isso nós sabemos que sofremos algumas perseguições, como nós sabemos, a Bíblia fala que a nossa guerra não é contra os seres humanos, né? É contra espíritos e potestades. Então, quando nós levantamos uma pauta aonde disponibiliza a leitura da Bíblia como livro paradidático nas escolas em Manaus, que já é uma lei de minha autoria, com a subscrição do nobre vereador João Carlos, com certeza o inimigo não fica feliz. E foi tratado, foi travado essa batalha, primeiro no reino espiritual, porque o inimigo não quer que a palavra de Deus chegue aos confins da terra. Ele não quer que a palavra de Deus seja disseminada. E não quer também que ela seja introduzida nas escolas. Então, esse embate há. E teve um embate também aqui nessa casa, mas graças a Deus, o trabalho dos vereadores, dos irmãos na fé, que nós temos muitos aqui, nós temos uma FEPACRE, que é a Frente Parlamentar Cristã aqui na casa, tivemos um trabalho árduo, e graças a Deus, hoje já é uma lei na cidade de Manaus, que possibilita a leitura da Bíblia, o reconhecimento da Bíblia como um livro paradidático. E esse projeto está se espalhando por todo o Brasil, graças a Deus, é de minha autoria, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos da equipe do meu gabinete, o jurídico ali que me assessorou de forma brilhante, né? Não é fácil você fazer uma defesa de um projeto desse aqui dentro. E não para por aí, não. Nós temos um outro projeto da Bíblia que vai ainda causar muita repercussão na cidade, né? Então, a gente continua sempre com a defesa da família. A família é a base, foi criada por Deus e é a base da sociedade, como a própria Constituição fala. E essa é a minha bandeira maior. É defender a família, porque eu creio que a família é uma sociedade abençoada, é uma sociedade
próspera, é uma sociedade feliz, é uma sociedade forte. E nós estamos utilizando a ferramenta da política, as ferramentas que são gigantescas, para tentar mobilizar a classe política, as lideranças, as autoridades, porque a transformação verdadeira, genuína, ela vem através do ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, a política ela precisa estar lado a lado, dentro de uma proporcionalidade. Todo mundo fala, as pesquisas, inclusive saiu um censo atualmente, que o público cristão evangélico está aumentando, principalmente aqui na região norte, o estado do Amazonas está despontando. Isso é fruto do trabalho de todos nós e de vocês, né? Que mesmo de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. 2 Coríntios 4, 8, 9 e 10. Então, nós temos que nos alegrar. Bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome. Jesus falou isso para todos nós. E a tendência é que nós venhamos, o funil se fechar cada vez mais, não é? Como a própria palavra fala, largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, estreito que leva para a salvação. No mundo teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então, essas palavras me confortam diariamente. Eu tenho certeza que o vereador João Carlos também, quando somos mal interpretados pelos colegas parlamentares, principalmente pela imprensa, que tenta, de alguma forma, minimizar, né, pormenorizar o trabalho dos servos de Deus aqui, nesta casa, e em outras casas legislativas também. E nós temos que ter cuidado com todas essas informações. Nós vivemos uma guerra de narrativas. E sabemos quem está por trás dessa guerra de narrativas, que tenta, de alguma forma, calar e descredibilizar os servos do Senhor, que Deus levantou como autoridade, porque é Ele que levanta, como diz lá em Romanos 13, para fazer um trabalho visando o reino de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Qualquer outra coisa é para a glória de Deus. Se eu estou varrendo um pátio, eu tenho que fazer o quê? O melhor, para a glória de Deus. Se eu estou montando um quebra-cabeça com meu filho, eu tenho que ensinar o meu filho da melhor forma possível, porque para a glória de Deus. Se eu estou na política, eu tenho que fazer o meu melhor para a glória de Deus, né? Então, a palavra de Deus é cheia de princípios e valores que nós, como parlamentar, nós, porque o vereador João Carlos ainda está aí, fique aí, meu irmão, por favor, ele tem um compromisso daqui a pouco, e tentamos levantar, trazer de volta esses princípios e valores para a sociedade, porque são esses princípios e valores que contém na Bíblia, que nortearam e construíram toda a sociedade do continente americano. Não é? Ali, Canadá, Estados Unidos, América do Norte, América Central, América do Sul. É a cultura judaico-cristã. E nós sabemos que existe um movimento orquestrado, ideológico, político, para tentar excluir esses princípios, esses valores.
E a família é muito atacada. É atacada nas escolas, é atacada na cultura, e aí envolve toda a questão das artes, da música, artes cênicas. Cadê a Jôcia? Ela sabe muito bem disso, né? Conversamos já sobre isso. E é um objetivo meu também, dos vereadores da bancada cristã, fomentar, fazer com que o reino de Deus se fortaleça aqui em Manaus, com as ferramentas que nós temos. Nós temos um projeto de lei chamado FEGAM. Alguém já ouviu falar no FEGAM? FEGAM, Festival Gospel de Artes de Manaus. É uma lei também de minha autoria, subscrita pelo vereador João Carlos, inclusive já mandou emenda para esse projeto, eu também já mandei emenda, já está na 2ª edição, vocês sabiam disso? Na 3ª edição, esse ano já vai ser a 3ª edição, obrigado pela correção. Esse festival acontece aqui em Manaus, reúne diversos cantores, irmãos, somente do segmento cristão, aonde se reúnem e são ali escolhidos por uma bancada de jurados e são premiados. O primeiro lugar recebe 15 mil reais, o segundo 10 mil, receberam, né? E o terceiro lugar, 5 mil reais. Movimentou a cidade na primeira edição, movimentou a cidade na 2ª edição, a 3ª edição vai ter esse ano, em nome de Jesus, se ele não voltar antes, né? E é um projeto que saiu dessa Casa Legislativa, que obriga o Poder Executivo Municipal a fazer esse evento todos os anos na cidade de Manaus. Isso é uma bênção, porque você estimula a cultura e as artes de forma boa, de forma que venha divulgar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus transformou a vida de todos nós, continua transformando, e nós temos como missão fazer esse ID. E muitos outros projetos que nós temos aqui, inclusive convido a todos para poder conhecer os projetos do vereador Raif Matos, os projetos do vereador João Carlos também, nós temos projetos maravilhosos. O Réveillon Gospel também é um projeto que saiu desta casa por este vereador, sobrescrita também pelo vereador João Carlos. Hoje, na cidade de Manaus, tem que ter o Réveillon Gospel todos os anos. Dia 30 de dezembro. Vai sair o prefeito, entrar prefeito, o Réveillon Gospel vai continuar. É um momento que o povo de Deus se reúne para abençoar a cidade, né? E existe previsão orçamentária para isso já. Então, o orçamento também precisa ser gasto dentro de uma proporcionalidade com o povo cristão, com o povo evangélico. Já está aí na 3ª, 4ª edição, se eu não me engano. E é de autoria também nossa e muitos outros projetos que a gente sempre pensa na família manauara. Pensamento, a visão é usar a política para o reino de Deus, né? E, mediante tudo isso, a SBB, 77 anos. A SBB, eu já conhecia, antes mesmo de ser político, né? A minha caminhada com Cristo começou em 2008, quando eu me converti, na Nova Igreja Batista, estou lá até hoje, e eu já conhecia a SBB, o material fantástico, né? O trabalho que desenvolve, e foi uma das minhas inspirações para que eu pudesse tentar incluir a palavra de Deus nas escolas, com aquele projeto estudando com a palavra, não é? Com a Bíblia, estudando com a Bíblia. É um projeto que eles têm, livro 1º ao 9º ano, né? E olha, que fantástico. Já fiz reuniões com secretários de educação, e sempre batendo na porta, tentando de alguma forma introduzir esse projeto. Agora está um pouco mais fácil, porque já tem a lei que reconhece os livros, né, a palavra de Deus, e os livros, lógico, evidentemente, da palavra de Deus, como recurso paradidático. Né? O professor já pode passar ali para a criança fazer uma leitura, né, fazer um esboço, uma redação. Isso é muito bom, gente, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia.
né? Ela nunca volta vazia. Você pode nem lembrar do que a pessoa falou aqui agora para você, mas em algum momento o Espírito Santo de Deus ele vai trazer à sua mente a palavra daquele irmão que falou uma vez lá para você, isso, aquilo, outro, né? E aí eu vou contar um testemunho. Eu não vou me alongar muito, porque tem, né? Mas vou contar um breve testemunho. Quando eu não era cristão ainda, eu cantei por muitos anos eu fiz parte do folclore regional, cantando no Boi Bumbá Caprichoso, aqui em Manaus, por 10 anos. Eu me converti em 2008. E teve um irmão, uma vez, que ele saiu lá da casa dele, na Zona Leste, e foi lá no Sambódromo comigo, olha. Ele falou que ele nem me conhecia e que ele sonhou. Ele teve um sonho, Deus falou com ele. Ele pegou a bicicleta dele e saiu lá da Zona Leste. Eram as 10 horas da noite. E ele foi lá no Sambódromo. E ele foi lá atrás de mim falar comigo. Isso me converti em 2008, foi no ano mais ou menos de 2001, 2002, por aí. E aí ele chegou lá, suado, um cidadão simples, né, com a bicicleta dele, e foi lá atrás do palco falar comigo no camarim. E ele falou a palavra de Deus para mim. Falou, profetizou na minha vida. Depois de uns 6 anos, que veio germinar essa semente. Quando eu tomei a decisão por Cristo, estou até hoje servindo ao Senhor Jesus na Nova Igreja Batista. Conheci minha esposa lá, tenho o meu filho Azaf, que estuda lá na EBAN, Escola Batista Arca de Noé. Para você ver. E depois que eu me converti, que eu vim lembrar do texto que ele falou lá, né? Que as coisas espirituais discernem quando você se tem o Espírito de Deus. Quando não se tem, parece uma sopa de letrinha, né? Você lê por ler a Bíblia, não consegue entender nada, porque realmente não tem o Espírito que faz você entender a palavra de Deus. Então, para você ver como é importante a pregação, como é importante o ID, como é importante o trabalho que a SBB faz há 77 anos, e me alegra muito ter sido o propositor desse projeto de reconhecimento dessa instituição. Um dia ainda quero ir lá conhecer, viu? Lá em São Paulo, né? Na cidade de Barueri, eu quero ir lá conhecer. Mas antes eu quero ir lá em Belém, quando tiver pronto o Centro Cultural da Bíblia. A SBB tem projetos fantásticos, gente. Muito, muito, muito assim, de muita excelência. E nós precisamos incentivar, nós precisamos cooperar, porque é uma instituição muito séria. Muito séria. Nunca vi nenhum tipo de escândalo envolvendo a SBB. Então, isso mostra o comprometimento realmente com os princípios, com os valores da palavra de Deus. Eu fico muito feliz e tento, da melhor forma possível, junto com a minha assessoria, levantar essa bandeira da defesa da família, da propagação dos valores e princípios cristãos, porque realmente são esses valores e esses princípios que vai transformar, sem dúvida nenhuma, a nação brasileira. Não é? Porque a pessoa que está lá cometendo um crime, vandalizando, pichando um patrimônio, sendo desonesto, quando ele consegue conhecer a palavra de Deus e conhece o Senhor Jesus, ele muda. Ele deixa de pichar o patrimônio público, ele deixa de vandalizar, ele deixa de roubar. Por quê? Porque Jesus fez esse trabalho na vida dele, através da palavra de Deus. E sai muito mais barato para o município e para o Estado incentivar esses projetos do que barrar, do que simplesmente calar. Sai muito mais barato. É isso que eu tenho falado para os chefes do executivo, né? Quando eu tenho oportunidade, tanto da municipal como estadual. Meu irmão, abrace as igrejas, apoie as igrejas, sancione as leis que dá a possibilidade do evangelho se espalhar, que dá a possibilidade da Bíblia entrar em tudo que é canto, porque vai sair muito melhor.
A nação vai ser abençoada. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Existem profecias de Deus para isso. Para o rei, para a autoridade, para o prefeito, para o governador, que incentiva, que é amigo de Deus, que está lado a lado ali com a palavra de Deus. E é isso que a gente tenta, de alguma forma, esquentar nos corações desses gestores municipais, como vereador aqui em Manaus. Então, mais uma vez, parabéns à SBB, parabéns a todos os servidores dessa instituição, parabéns a todos que foram homenageados aqui, que vocês continuem perseverando. A Bíblia diz em Tiago 1,12, que bem-aventurados que perseveram na provação, porque depois de aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu a todos aquele que o ama. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Convidamos para o seu pronunciamento o excelentíssimo senhor Oswaldo Lopes Filho, diretor-presidente da Fundação Sistema de Comunicação Encontro das Águas, representando o governo do Estado do Amazonas. Muito bom dia a todos e todas. Muito bom dia, vereador Raif Matos, presidindo este evento e autor da propositura na homenagem ao coordenador regional da SBB e a SBB nesse seu 77º ano de fundação. Senhoras e senhores, demais membros da mesa, quero cumprimentar a senhora Juliana Nascimento, e, em nome dela, cumprimento todas as mulheres presentes aqui nesse evento de hoje, os senhores pastores também que fazem parte da mesa. Eu, quando sou designado pelo governo do Amazonas para representá-lo em qualquer evento, eu sempre procuro aprofundar a quem eu venho homenagear. Nos últimos 3 dias, eu que sou uma pessoa que tem uma fé muito forte, eu fui designado pela 3ª vez, 2 vezes para comemorar o Dia dos Pastores e Pastoras, e hoje, em homenagear a Sociedade Bíblica do Brasil. E como o próprio lema da Fundação Pastor de Manet, em 1948, cujo lema foi Bíblia para o Brasil, a gente vê que aquela profecia aconteceu, né? São mais de 200 milhões de Bíblias distribuídas em todo o território nacional, o que equivale, como diz o próprio VT que vocês apresentaram, a quase uma unidade para cada brasileiro. Isso é muito importante. Isso é o resultado das pesquisas que cada vez mais demonstram a chegada de novos membros cristãos evangélicos em todo o território nacional. Principalmente num momento em que a gente vê que a juventude ela tem novos valores, ela tem novas maneiras de ver a vida. Então, se o trabalho dos pastores e de todos aqueles que pregam a fé, pregam a palavra de Deus, não se fizerem presentes na vida desses jovens, eu não sei o que será dessa nação no futuro. E é com esse pensamento, vereador Raif, que eu trago a palavra do Estado, eu trago a palavra do governo do Amazonas, do governador Wilson Lima, ele que tem fé muito forte, ele é movido diariamente por essa fé e é o que faz com que ele consiga levar um pouco mais de conforto para os irmãos que estão principalmente no interior do Amazonas
e vencer todas as batalhas que vencemos durante esse governo, tanto da cheia, da seca, da pandemia, que todas foram vencidas, graças a Deus. Eu sempre digo o seguinte: quando a gente tem o direito de ter um imóvel, o documento que valida esse imóvel é a Escritura. E aí, pastor Dibanei, qual é o documento que valida a fé? O senhor está levantando aí agora, né? É a Escritura que traz a palavra de Deus. Então, o trabalho da SBB merece o aplauso e o reconhecimento de todos os brasileiros, pelo relevante serviço que prega na palavra de Deus. Quem não tem fé, não tem vida. E a gente vem para esse mundo para ter vida. E uma vida sem sentido, uma vida sem conteúdo, nos leva para a escuridão. E é Deus que ilumina a nossa vida. São as palavras dele e tudo aquilo que está escrito nas Escrituras é que fazem com que a gente tenha um amanhecer límpido e claro. Então, em meu nome, em nome do senhor governador Wilson Lima, em nome do governo do Amazonas, eu saúdo a SBB, que essa missão continue cada vez mais firme e forte, que a gente possa, na próxima década, comemorar os 300 milhões, 400 milhões da palavra de Deus para os irmãos brasileiros. Um bom dia a todos. Obrigado. Convidamos agora a senhora Juliana Nascimento, analista de projetos sociais da SBB, para o seu pronunciamento. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do vereador Raif Matos, na pessoa do senhor Osvaldo, pastor Dibanei e Irajane. Senhores, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela tem a missão de semear a palavra que transforma vidas. E para que a gente consiga realizar esta missão, nós precisamos dos nossos parceiros. E, através dos programas de impactos sociais da Sociedade Bíblica do Brasil, nós temos realizado essa parceria, essa semeadura, essa missão, através das organizações sociais. Nós sabemos que semear a palavra que transforma vidas, ela vai muito além do campo espiritual. Eu costumo dizer, vereador, que é impossível falar de um Deus provedor, falar de um Deus rico, dono do ouro e da prata, para um irmão que está passando fome, para um irmão que está padecendo. E quando nós encontramos parceiros como as organizações sociais, nós sabemos que a nossa missão tem sido cumprida na sua totalidade. Porque as organizações sociais, elas não nascem somente para tratar o campo espiritual. Muitas das organizações sociais que estão aqui nascem, sim, com aquele coração missionário, para além da política de assistência. Mas nós compreendemos que é muito mais valoroso e que teremos um bom resultado, falando não só do espírito, mas do corpo, da alma, cuidando e acolhendo os nossos irmãos que, por algum momento, necessitam da assistência social. A nossa missão nas organizações sociais é empoderar o ser humano para que ele saia da sua situação de vulnerabilidade social. As organizações sociais, elas têm sido a ponte e chegam aonde o governo, aonde o poder público não consegue chegar. E essa homenagem às organizações sociais, ela é crucial por conta disso, porque sem vocês a assistência ela não ia conseguir chegar no necessitado, na pessoa que está em um leito,
numa pessoa que está em situação de vulnerabilidade social. Então, as honrarias também são a vocês, que diariamente enfrentam o desafio de fazer política de assistência social, levando a palavra que transforma vidas. A Sociedade Bíblica do Brasil não conseguiria, através dos programas de impacto sociais, fazer esse trabalho se não fosse o apoio de vocês. Então, em nome da Sociedade Bíblica do Brasil, em nome dos programas de impacto sociais, o meu muito obrigada. Convidamos agora a senhora pastora Irajane Souza, representando a Rede Evangélica Nacional de Ação Social, RENA. Meu bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do excelentíssimo senhor vereador Raif Matos e cumprimento a todos que estão nessa casa. Agradeço, em nome de RENAS, a Rede Evangélica Nacional de Ação Social, ao convite para estar aqui representando a rede. Não só RENAS, porque RENAS é composta por todas essas instituições, aqui bem falado por Juliana. Nós estamos em todo o Brasil e nós estamos em todas as esferas onde a nossa voz pode ser ouvida, em prol do vulnerável. Nós estamos na esfera municipal, estamos na esfera estadual e também na esfera federal, porque nós, como cristãos, precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ser voz do invisível. E aqui, na cidade de Manaus, no nosso município, todas essas instituições, aqui nós temos instituições que falam pelas crianças, inclusive RENAS, 365 dias, não só no mês de Maio Laranja, ele combate a exploração sexual de crianças e adolescentes, nas escolas e em todo lugar onde nos é permitido entrar. Nós também cuidamos de mulheres em situação de violência e vulnerabilidade, cuidamos de estrangeiros que fazem parte da nossa cidade e é um mandamento bíblico. Nós estamos alertas a essas pessoas vulneráveis na nossa cidade. Nós cuidamos de crianças, de pessoas com câncer, enfim, idosos. Nós estamos em todos os lugares onde, muitas vezes, o nosso poder público não consegue chegar. Aproveitando a oportunidade que nos é dada, já que estamos na casa do povo, precisamos de um olhar mais carinhoso para as nossas instituições, para que nós não nos tornemos pedintes sociais, porque muitas vezes nós somos vistos como quebra-galhos, e nós não somos quebra-galhos, nós somos o braço forte, né, do nosso poder público, porque nós fazemos mesmo aquilo que muitas vezes o governo, o poder público não pode fazer. Nós, na sua grande maioria, temos as nossas associações não só como um trabalho, mas como uma missão. É uma missão que nos é dada, porque se a gente não ver isso como uma missão, a gente não consegue chegar em lugar nenhum, a gente não consegue suportar a luta diária que nós temos para enfrentar. Então, é uma missão. O nosso primeiro passo é a fé. Sem fé, nós não chegamos a lugar nenhum. E a ação, porque se a gente não agir, nada acontece. Nós agradecemos muito a parceria da SBB nesses 77 anos, e eu creio, como foi dito aí, que o melhor ainda está por vir. O ano passado, nós tivemos o privilégio de, nessa parceria, receber 5.000 Bíblias para o nosso município, através de RENAS. Então, são 5.000 Bíblias que estão chegando em lugares tão distantes, onde não teria essa oportunidade. Nós, como associações, chegamos até os ribeirinhos. Muitas vezes, a gente consegue levar o alimento físico, mas eles clamam pelo alimento espiritual. E não seria possível sem essa parceria. Nossa alegria foi ver crianças em barquinhos, lendo a Bíblia. Pessoas idosas que nunca tinham recebido uma Bíblia.
e que, quando nós fomos entregar a cesta básica, ela falou, não, o alimento é bom, mas a minha maior alegria é poder hoje estar recebendo a minha primeira Bíblia. Então, isso é algo que, se não fosse por essa parceria, nós não teríamos conseguido realizar esses sonhos. Nós só temos gratidão. Em primeiro lugar, toda a honra e toda a glória ao Senhor. E, em segundo lugar, queremos agradecer a parcerias como essas. Nós vivemos em rede. Sem esse apoio, nós não somos nada. Então, nós vivemos em rede, queremos fortalecer essa rede e essa parceria entre as instituições. Essa casa, que é a Casa do Povo, e essa parceria com a SBB, que nós já temos. Muito obrigada a todos. Bom dia. Chamamos agora para o seu pronunciamento o senhor pastor Walter de Nazaré, representando a Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas. Obrigado. Bom dia a todos. Saúdo a mesa na pessoa do nosso vereador Raif Matos e todos vocês convidados desta manhã maravilhosa, essa justa homenagem à Bíblia, né? À Palavra de Deus. A Palavra de Deus, nós sabemos, todos que leem a Palavra, ela é o livro mais atual, não é, da face da terra. Certo pregador disse, você pega o jornal do dia e a Bíblia e compara tudo que está acontecendo e você vai ver que a palavra de Deus está atualizada, está no momento certo, está mostrando tudo que está acontecendo no mundo. E não é só no Brasil, é no mundo, não é? Então, temos só que pegar a Bíblia, crer, e nós louvamos ao Senhor por esses 77 anos, número de Deus, pela vida do pastor Dimanei, parceiro, pela vida de todos que têm procurado, não é, ajudar a sociedade bíblica, que muitos dizem que ela não tem fins lucrativos, e que não é verdade. A sociedade bíblica tem um maior fim lucrativo. Quanto vale uma alma? Quanto vale uma pessoa? Quanto vale uma vida? Então, é o maior lucro que podemos ter, é uma pessoa sendo atualizada através da palavra de Deus, sendo resgatada de qualquer coisa, como eu, como muitos de nós aqui fomos, né? Não nasci no lar evangélico, não é? Era uma pessoa até um pouco revoltada, mas um dia que a palavra de Deus me encontrou, que não foi nem eu que encontrei, foi ela que me encontrou, no dia que eu entendi a palavra, tudo mudou. Não é? E Jesus disse o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a gente é liberto de muitas coisas, graças a Deus, e como disse o nosso vereador, com todo carinho, não é? Que luta que eles travam aqui nesta casa, que é a casa do povo, que é a casa da sabedoria, que é a casa para distinguir, para fazer leis, projetos em favor da sociedade, não importa a sociedade, a nossa sociedade de modo geral, não é? Para todos, principalmente para os mais carentes, para os mais necessitados. E a gente sabe que não é fácil. Às vezes olha para um vereador e muita gente olha para esses parlamentares que foram eleitos por nós com um olhar até de desprezo, depois, como ele próprio disse, o pastor, às vezes a imprensa também não ajuda, não é? Mas eles têm trabalhos, estão aqui com a cabeça, com a mente, para procurar fazer o melhor para cada um brasileiro, cada um manauara, cada um amazonense, cada pessoa que mora nessa cidade. E a gente vê essas diferenças quando você viaja, não é? A gente viaja e geralmente, quando viajo, quando vou para a parte do Nordeste, vamos para esses lugares, a gente vê. Quando a gente vê a situação, eu digo, viva a minha cidade, Manaus, que está muito, muito bem, graças a Deus. E são esses vereadores que estão aqui para procurar fazer o melhor para a cidade
de modo geral, e nós parabenizamos também essa Câmara Municipal, com todo carinho, com todo amor, ao seu presidente, Davi Reis, e ao nosso querido vereador, não é, que essa propositura maravilhosa de fazer com que o Dia da Bíblia seja reconhecido, com que a palavra de Deus seja reconhecida, a sociedade, a SBB, seja reconhecida cada vez mais para a glória do Senhor Jesus. E nós que somos pastores, não é, representando todos os pastores, que nós somos da OMEAM, Ordem de Ministros Evangélicos do Amazonas, que também temos parceria nos cafés, está lá o pastor de Manei, divulgando a Bíblia, as igrejas têm parceria com a Sociedade Bíblica, e graças a Deus tem crescido, tá bom? E aí, quero tirar só um pouquinho para dizer que amanhã nós temos a Marcha para Jesus, quero ver todo mundo marchando, tá bom? Que também a igreja, de modo geral, sai das quatro paredes e vai para a rua dizer, amamos Manaus, amamos a nossa cidade e queremos ver ela melhor, e vamos orar e marchar por ela, porque o Senhor Jesus está no controle. Obrigado. Chamamos agora o excelentíssimo senhor pastor Dimanei Lisboa, coordenador regional da SBB, para o seu pronunciamento. Bom dia a todos, a graça e a paz, shalom. Que alegria poder estar aqui nesta manhã, ainda é manhã, né? Daqui a pouquinho é a hora do almoço. Diante de tudo aquilo que já foi colocado aqui, quero já, de antemão, agradecer ao nosso irmão em Cristo, vereador Raif Matos, por esta linda propositura, e, em nome dele, agradecer ao presidente dessa casa, Davi Reis, saudar aqui, em nome do pastor Walter de Nazaré, meu amigo, saudar a todos os pastores, todas as autoridades eclesiásticas aqui representadas. Em nome aqui da pastora Irajane, saudar a todas as instituições sociais que são parceiras e que são o nosso braço, aonde nós não conseguimos chegar, você tem chegado. Em nome da nossa analista, nossa assistente social, Juliana Nascimento, saudar a todas as assistentes sociais aqui por profissão. E em nome do governo do estado de Roraima, né? Em nome do professor Oswaldo, jornalista, Oswaldo Lopes, presidente e diretor da TV Encontro das Águas, né? Que tem sido parceira, já estou amando o Encontro das Águas, tem feito um trabalho muito lindo, e dizer que transmita, senhor Oswaldo, transmita o nosso abraço, o nosso apreço ao governador Wilson Lima, por nos prestigiar nos dois eventos, né, na Assembleia Legislativa, no dia 9, e também hoje, dia 13, aqui nesta casa. E a todos os presentes aqui, nos alegramos muito. Eu não posso deixar de destacar, antes que eu me esqueça, do nosso diretório, na pessoa aqui da capitã Edith, pastora Renilda, pastor Nelmo, que representa aqui o nosso diretório, né? Estão ausentes ainda pastor Igor, pastor Davino, pastor Jacó e Lenise, que está representada aqui já pela sua instituição. Queridos, Mateus também está conosco, nosso promotor institucional. O nosso Museu da Bíblia está lá embaixo. Você não pode deixar de passar. Quem que já passou lá no Museu da Bíblia? Então, passe lá, professor Tião, aqui, né? Virando à esquerda aqui, você vai chegar no nosso Museu da Bíblia. Foi um pedido nosso para que você tivesse a oportunidade de conhecer um pouquinho acerca dos projetos. A Sociedade Bíblica do Brasil, como o vídeo já falou, como bem já colocou a Juliana, ela é uma instituição sem fins lucrativos, e agora eu vou anexar a palavra do pastor Walter, né, na minha fala, que tem o lucro, né, o preço de uma vida. Qual o valor, né? O preço de uma vida. A Bíblia diz que nem o mundo inteiro, né, pode se comparar, nem o mundo inteiro vendido poderia comprar uma alma lavada, remida pelo sangue de Jesus e transformada pelo poder desta palavra. Pois bem, a Sociedade Bíblica do Brasil, há 77 anos, ela desenvolve a sua missão
de traduzir, produzir e distribuir a Bíblia, semeando a palavra que transforma vidas. Há 77 anos atrás, quando os nossos pastores, que muitos já dormem no Senhor, tiveram a bela iniciativa de restaurar a fé, a esperança do nosso povo e da nossa nação, com o lema dar a Bíblia à pátria. Colocar a Bíblia na mão do povo brasileiro, esta é a nossa missão. Durante os longos 70 anos. Durante os longos 70 anos, agora 77 anos, nós temos sido incansáveis de nos manter como essa organização guardiã do texto sagrado, no que se refere à originalidade, no que se refere à fidelidade do texto bíblico. Então, primeiramente, quero dizer, ore pela Sociedade Bíblica do Brasil. Ore para que ela se mantenha fiel ao seu propósito lá, sonhado lá atrás, de não se desviar, de fato, da sua missão. E, segundo, contribua com essa missão. Através também, financeiramente, você pode contribuir, pode nos ajudar a fazer com que a Bíblia chegue. Eu tenho desenvolvido sempre a frase que a SBB ela tem duas asas. Uma asa representada aqui pela distribuição. Eu quero destacar aqui o nosso parceiro Raimundo e Adriana, que representa aqui o Shopping da Bíblia. Em nome deles, saudar todos os livreiros, todos os nossos parceiros que representam os nossos produtos aí na cidade, no estado do Amazonas. Então, esse braço da distribuição, através das vendas da Bíblia, ele não é suficiente para manter a nossa doação, não é suficiente para fazer com que uma Bíblia, a exemplo dessa que a irmã Liliane fez a leitura aqui, a Bíblia em Braille, por exemplo, ela custa em média R$6.000, e ela é distribuída gratuitamente aos deficientes visuais, gratuitamente a Biblioteca Braille recebeu, a Advan, Associação de Deficientes Visuais, recebeu. Estivemos dia 15 de abril em Porto Velho, entregando uma coleção dessa para a Associação de Deficientes Visuais de Rondônia, e assim nós nos mantemos incansáveis nessa missão de entregar a Bíblia em Braille para todos aqueles e aquelas que desejam recebê-la. E também estamos desenvolvendo um projeto denominado Sinal de Esperança. O projeto Sinal de Esperança é um projeto para traduzir a Bíblia, disponibilizar toda a Bíblia na língua brasileira de sinais. Você sabia que nós temos no Brasil mais de 10 milhões de pessoas com a deficiência auditiva? E essas pessoas elas estão impossibilitadas de ler a Bíblia na sua língua, na língua brasileira de sinais, que é a segunda língua oficial do Brasil. E nós estamos trabalhando nesse projeto, que em média vai durar 10 anos, começamos aí em 2022, o livro de Jonas já está pronto, e estamos trabalhando incansáveis com uma equipe lá em Barueri, de voluntários e também pessoas que estão ali contratadas para esse serviço. E qual é a ideia? Que nós teremos em breve toda a Bíblia em vídeo, para que você possa projetar na sua igreja, na sua instituição, na medida que for pregar, na medida que for dar um estudo, você vai ter o livro, você vai ter o texto ali integral na disponibilidade de Libras. Além disso, cada instituição aqui representada, nós elencamos aí uma média de 32 instituições que são os nossos braços, aonde a gente não consegue chegar. Através do trabalho com dependente químico, mulheres que sofrem violência, abrigos que acolhem crianças abandonadas ou crianças que sofreram violência, e N situações. A grande verdade é que entendemos que a Bíblia ela é um instrumento de transformação social. E que, de fato, como a Juliana colocou aqui, o que adianta você pregar para alguém que está faminto? Pregar para alguém que sofreu violência e sofre traumas? Pregar para alguém que não tem muitas vezes onde morar, e através das instituições essas pessoas têm sido acolhidas. E eu sei que tem pessoas aqui, muitas vezes, pastor Irajane, quando chove em Manaus, pela madrugada, alguém liga: pastora, o barranco desabou, pastora, nossa casa alagou, pastora, e é assim, essas vozes incansáveis que nós ouvimos todos os dias pedindo socorro. E as nossas instituições, vereador Raif Matos e a Câmara, e aqueles que nos ouvem e nos veem através desse dispositivo de televisão, é o nosso apelo como sociedade. Nós não estamos aqui apenas como Sociedade Bíblica do Brasil, mas nós estamos aqui como sociedade amazonense, nós estamos aqui como povo brasileiro que precisa, de fato, ser ouvido. E as instituições sociais, essa iniciativa da Sociedade Bíblica do Brasil em trazer vocês para serem homenageados junto com a gente, dizendo: sem vocês a gente não consegue fazer nada.
Sem vocês, de fato, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos. E aqui a nossa gratidão, aqui a nossa honra realmente a cada um de vocês, transmita a nossa gratidão aos parceiros, transmita a nossa satisfação de tê-los conosco, aos seus colaboradores, aos voluntários que estão lá na ponta. Enquanto vocês estão aqui, sei que tem muitos que estão lá trabalhando. E, por fim, falar desse projeto. O Salmo 126, ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Então, a nossa língua se encheu de júbilo, né, e de alegria, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por vocês, e por isso nós nos alegramos muito. E nós queremos que vocês nos ajudem a sonhar, a construir o Centro Cultural da Bíblia. Como o vereador Raif Matos já bem colocou aqui, ele já ajudou, já ofertou, e você pode ofertar. Aqui embaixo, você vai descer daqui a pouquinho, vai lá passar com o Mateus, nós temos algumas amostras dessas, e você vai perguntar a ele: Mateus, como que eu posso ajudar a Sociedade Bíblica do Brasil a construir o Centro Cultural da Bíblia? Esse Centro Cultural da Bíblia, nós já compramos o terreno, lá em Belém, vai ficar bem no eixo ali onde passa o Ciro de Nazaré. A ideia é nós temos uma referência da Bíblia para um lugar onde passa milhares de pessoas todo ano, através desse centro de convivência, através desse Centro Cultural da Bíblia. Nós teremos ali o Museu da Bíblia, teremos oportunidade de conhecer um pouquinho sobre o projeto de traduções da Bíblia, Bíblia em Braille, Bíblia em Libras e tantas outras iniciativas. Então, será um espaço cultural, será um espaço aberto para a comunidade. E nós temos lá embaixo o livro de ouro. O pastor Adriano, quero saudar aqui o pastor Adriano Casanova, que é o nosso secretário, ele sempre diz que, Adriana e doutora Fernanda, que existem dois sentimentos. E o primeiro eu quero que seja o seu, o sentimento de alegria, de dizer: poxa, eu pude contribuir. Aquele Centro Cultural da Bíblia tem semente minha, tem suor meu ali, tem lágrimas minhas ali. Eu vou lá para inaugurar. Você vai receber o convite para a inauguração. O outro sentimento é um sentimento de: poxa, o pastor Dimanei falou, o Mateus falou, e eu não contribuí. Tive a oportunidade, o Centro Cultural da Bíblia foi inaugurado, e eu não contribuí, não tem semente minha lá. Então, eu quero que você seja um contribuinte. A Bíblia diz que aquele que semeia pouco, pouco também colherá, mas aquele que semeia com fartura, em abundância, colherá. Eu quero fechar a minha palavra, fechando com a reflexão que eu fiz na Aliança semana, lá em Atos, capítulo 17, fala da igreja de Bereia. A igreja de Bereia era composta por homens e mulheres ávidos no conhecimento da Bíblia. Eram homens e mulheres que se interessavam cada vez mais em estudar e investigar as Sagradas Escrituras. E nós, como Sociedade Bíblica do Brasil, desafiamos você, pastor, pastora, você que representa instituições aqui, mantenha-se fiel à palavra. Assim como o Senhor falou para Josué: não se desvie dessa palavra, nem para a direita e nem para a esquerda, mas antes, faça tudo conforme está escrito nesse livro. Que aí você vai fazer com que o povo herde a terra prometida. E você, seguindo o conselho do Salmo 1, tudo que você fizer será bem sucedido. Tudo que você fizer prosperará, se você for fiel a esta palavra. Eu quero pedir a autorização aqui do vereador Raif, para que possamos fazer uma oração. Quero convidar vocês a colocar de pés. Nós não poderíamos deixar de orar nesse momento, queridos. O livro de Provérbios diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. Oremos para que Deus levante o governo do justo nessa nação, para que Deus levante o governo do justo nesse país, para que Deus levante o governo do justo no estado do Amazonas e na cidade de Manaus. Pastor João Carlos já se retirou, mas é o nosso parceiro, um homem incansável nessa causa, juntamente com o pastor, eu já estou profetizando, o pastor Raif Matos, e com todos aqueles que professam a fé nessa casa, têm sido incansáveis. E esses homens, a Bíblia diz, eu estou fazendo porque a Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que nos presidem, devemos orar pelas autoridades, porque elas são constituídas por Deus. O nosso dever não é dizer: eu não sou a favor desse, eu não sou a favor daquele. Esse não é a tarefa bíblica, não é a orientação que o Senhor nos dá. O Senhor diz que nós devemos orar
pelas nossas autoridades, para que Deus dê a eles sabedoria, para que Deus dê a eles graças, para presidirem sobre nós. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pelos 77 anos da Sociedade Bíblica do Brasil. Muito obrigado, Senhor, por cada colaborador, por cada parceiro aqui representado, por cada instituição, Senhor, que toca o município de Manaus, que toca todo o estado do Amazonas e algumas outras instituições que Senhor, rompe as barreiras do Amazonas e chega até outros estados. Te louvamos, ó Deus, por essa instituição denominada Sociedade Bíblica do Brasil, que tem se mantido fiel ao longo desses 77 anos, semeando a palavra que transforma vidas. Que o Senhor possa abençoar o nosso corpo diretor, desde o maior até o menor, aquele que está lá na gráfica, Senhor, produzindo a Bíblia, que o Senhor possa revesti-lo de graça e de poder. E agora, Senhor, através do vereador Raif Matos, nós abençoamos a todos os vereadores. Davi Reis, como presidente dessa casa, nós o abençoamos, a todos os seus pares, que esses homens sejam revestidos de poder e glória e graça, que o Senhor derrame sobre eles autoridade para presidir sobre nós, que o Senhor quebre todo o principado, que o Senhor quebre toda a potestade, que o Senhor quebre todas as amarras, todas as armadilhas do inimigo, e que o Senhor, de fato, possamos assim dizer, bem-aventurada, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor dê a eles o que o Senhor deu a Salomão, sabedoria para conduzir com destreza o teu povo, e que o Senhor possa, Senhor, abençoá-los e derramar sobre eles a tua graça. E assim, Senhor, nós nos despedimos, carecendo da tua graça e do teu favor. Nós te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Obrigado a todos, Deus abençoe. Vereador Raif, mais uma vez, muito obrigado. Neste momento, convidamos a todas e a todos para ouvirmos o hino do município de Manaus. Dentre a pompa e real maravilha desses belos e grandes painéis, toda em luz como o sol surge e brilha a cidade dos nobres baréis. Grande, livre, radiante, formosa, tem o voo das águias reais, e a subir majestosa, já nem vê as suas outras rivais. Quem não luta não vence, que a luta pelo bem é que faz triunfar. Reparai, o clarim já se escuta, é a fama que vem nos saudar. Quem não luta não vence, que a luta pelo bem é que faz triunfar. Reparai, o clarim já se escuta, é a fama que vem nos saudar. Vem nos saudar, vem nos saudar. Aos pequenos e aos bons entre flores, agasalhe se esquece dos maus. Ninguém sofre tormentos e dores nesta terra dos nobres Manaus. Todo o povo é feliz, diz a história, quando se vê entre gozos
sem fim. O progresso passa junto à glória em seu belo e dourado coxim. Quem não luta não vence, que a luta pelo bem é que faz triunfar. Reparai, e o clarim se escuta, é a fama que vem nos saudar. Quem não luta não vence, que a luta pelo bem é que faz triunfar. Reparai, e o clarim se escuta, é a fama que vem nos saudar. Vem nos saudar, vem nos saudar. Podem sentar-se, por favor. Quero aqui, em minhas considerações finais, agradecer a todos pela presença, que Deus continue abençoando a todos, suas famílias. Vida longa à Sociedade Bíblica do Brasil. Agradecendo a Deus pela paz deste ofício e usando das prerrogativas que a mim são atribuídas, declaro encerrada esta reunião solene em homenagem aos 77 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, SBB. Convidamos a todos para a exposição do mini museu da Bíblia no memorial desta casa. O cerimonial irá acompanhar os convidados. Tenham todos um bom dia.